Olá, estamos iniciando mais uma gravação de mensagens do staff, mensagem da equipe espiritual. Bora lá para saber qual é o recado, mensagem, ensinamento que vem hoje? Eu estou super feliz e empolgado aqui pela oportunidade de trazer essa mensagem. Então vamos ver qual mensagem que virá. Já pedindo aqui a contribuição da equipe. É interessante. Aqui nós estamos falando de uma hierarquia espiritual, gente, que é assim. É muito interessante. Vamos dizer assim, representando um discípulo, uma pessoa que está tentando aprender alguma coisa, e daí me vem o meu guia espiritual e é como se ele desse uma afastadinha e falasse assim: o chefe vai falar. Agora não é comigo, agora é com o chefe. Aí o chefe vem. O chefe olha pro discípulo que está aprendendo. E assim, é um puxãozinho de orelha, mas é um puxãozinho de orelha com amor. E é como se dessa alta hierarquia ele se posicionasse e falasse assim: olha, nós vamos passar para você, através de você, esse recado que é, na verdade, para todos que se identificam com o serviço no bem e na luz. Especialmente falando dos trabalhadores da luz. Que são os trabalhadores da luz? Falando daqueles que se dedicam a algum trabalho espiritual, que transmitem mensagens espirituais, que estão engajados num trabalho espiritual, num grupo, num centro, num templo, numa igreja. Alguém que se identifica com a espiritualidade livre, por assim dizer, fala assim: não, eu não tenho uma religião, mas eu cultivo a espiritualidade, eu leio, me aprimoro, então eu compartilho. Então todos aqueles que estão a serviço do bem, para o bem, a serviço da luz, para a luz, se identificam, portanto, como sendo mensageiros do bem, mensageiros da luz, trabalhadores da luz, tá? Então é como se o recado ele fosse assim, é um recado muito sério e muito importante. Está falando assim sobre brigas, disputas de ego, sobre picuinhas e divergências e N outras questões dentro do... fala assim, não é nenhum ambiente específico, é dentro do meio, falando assim dessa grande comunidade que são os mensageiros celestiais, os mensageiros da luz. É interessante porque eu vejo assim uma luz brilhar, tá? Uma luz brilhar, daí vem uma outra luz que quer brilhar também, daí ela brilha. Aí vem uma outra luz ali que quer brilhar, daí ela brilha. Daí uma luz ali que quer brilhar, que ela brilha. Aí aquele brilho tá bonito, né? Como estrelas no céu, o conjunto de estrelas faz iluminar a abóbada celeste. Linda essa cena que está sendo mostrada para mim. E aí o mestre espiritual, o mestre de luz, dentro dessa hierarquia elevada, chega e fala assim: olha como é bonito o céu estrelado, o céu noturno. Uma estrela compartilhando da sua luz, orientando os navegadores na direção, nos caminhos que eles devem seguir. Esse é o papel dos trabalhadores da luz. Orientar, guiar. E o conjunto forma as constelações, o conjunto forma as constelações, o conjunto das estrelas. E as constelações são guias para os navegadores, não é assim? Então, o conjunto dos trabalhadores da luz deve servir de guia para aqueles que estão precisando de auxílio. Às vezes, através de uma estrela, como um trabalhador da luz, né, que emite a sua luz, pode uma parte da informação ou mensagem chegar para a pessoa que precisa, e através de uma outra parte. Então, o buscador, aquele que está buscando conhecer e está buscando se orientar através daqueles que já emitem uma luz, já brilham, já trazem um conhecimento e informação, ele vai buscando, vai se inteirando, vai aprendendo, se aprimorando. E isso é muito bonito. E esse é o papel dos trabalhadores da luz. Vírgula, porém, o que daqui do alto nós percebemos trabalhadores da luz que estão se comparando demais. Porque a minha luz tem que brilhar mais. Não, porque a luz do fulano brilha muito. Não, porque a minha luz, não, porque a sua luz. E ao invés da luz iluminar os caminhos daqueles que estão trilhando tais caminhos, é como se houvesse ali, dentro do meio, essa mensagem é muito importante, gente. É como se existisse uma competição. Uma competição. E nessa competição, fala assim, não, eu vou brilhar mais. Aí, é como se, sabe a imagem de um palco? Para exemplificar isso, é como se fosse a imagem de um palco e, vamos dizer assim,
um quisesse ser o protagonista, daí o outro quer ser o protagonista, daí o outro fala assim, não, eu não quero ser coadjuvante, eu quero ser protagonista. Todo mundo quer ser protagonista, ou seja, numa peça de teatro onde todo mundo quer ser protagonista, a peça vai ser meio estranha, né? Assim, o que me vem para dizer é todo mundo vai ter a sua vez. Cada papel é importante dentro da sua individualidade, dentro da sua característica. Não tem melhor ou pior, né? Todos têm um potencial, é o que me vem para dizer. Todos estão contribuindo de algum modo. Não dá para comparar. Não dá para comparar. E está me vindo assim mais de uma tesoura, falando assim, corta, corta. Tudo aquilo que, de algum modo, está estabelecendo comparação, é para ser cortado. Não vale a pena nutrir um sentimento de comparação e que, ao mesmo tempo, pode gerar um inconformismo naqueles que, de algum modo, podem se sentir menos vistos, menos percebidos, menos notados. Quando determinadas pessoas se sentem desprestigiadas pela luz que emanam e desejam emanar ou emitir uma luz maior, gente, desculpem, a mensagem não está vindo tão fluida, é como se assim, a vibração está muito alta, eu tenho que fazer um esforço maior para conseguir traduzir, então eu estou tentando trazer da melhor forma, tá? Me perdoem, perdoem o tradutor aqui, mas eu estou fazendo o meu melhor. Mas está me vindo para dizer isso. Não é justo uma pessoa falar assim, poxa vida, mas o outro está brilhando mais. É como se fizessem assim, cruzassem os braços e embirrassem, sabe? Me vem a imagem de uma criancinha se colocando numa posição de fragilidade e falando assim, então eu não vou brincar mais. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nunca foi, nunca vai ser. O trabalho espiritual é coisa séria. O trabalho espiritual é coisa séria. A orientação às pessoas é coisa séria. Ninguém está aqui competindo com ninguém. Mas está me vindo para dizer, tem muitos trabalhadores da luz que estão competindo e ainda não entenderam. Não entenderam. Estão longe ainda de entender. É claro que é uma mensagem geral, né? É uma mensagem que chega para muitas gentes. Então é para cada um se avaliar o próprio papel e pensar o seguinte, o quanto eu estou fazendo a minha parte e por que, de algum modo, eu posso estar incomodado ou incomodada com o brilho da estrela do outro. Eu tenho a minha própria, então eu que brilhe. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que ser o farol que vai nortear os caminhos daqueles que estão precisando de auxílio. Então, o meu foco como trabalhador da luz, é o que me vem para dizer assim na posição trabalhador da luz, né? Meu foco como trabalhador da luz não é ficar comparando a minha luz com a do outro. O meu foco é iluminar caminhos, é direcionar os navegantes que precisam de auxílio. Então, se eu foco no meu trabalho, eu paro de ficar me comparando com o outro e paro de ficar comparando o meu trabalho com o do outro. Tem muita gente comparando demais. Porque o outro está fazendo de tal jeito, eu vou começar a fazer também. Se for para você se inspirar, uma coisa é inspirar-se, tá? Para desenvolver o seu próprio trabalho dentro da sua característica, do seu jeito, e a partir daí tudo fluir. Quando envolve um processo de inspiração, poxa, que legal, o trabalho do outro me inspirou, gostei, nossa, parabéns, que trabalho lindo! Isso me inspira a ser melhor e a fazer melhor o meu trabalho. Isso é muito legal, é um sentimento de inspiração e que motiva. Mas quando gera uma comparação e um desconforto interno de que não estou fazendo o suficiente e o que o outro está desempenhando me incomoda pelo fato de eu saber que eu não estou fazendo o suficiente, mas também não estar conseguindo fazer minha parte, quando o outro faz, aquilo me incomoda, então eu tenho que olhar para dentro de mim, não é o outro. A questão não é o outro. Se a luz do outro, o trabalho do outro, essa comparação existe e aquilo me incomoda, ao invés de me inspirar, então eu tenho que olhar para dentro e verificar o que está me incomodando e por quê. Que movimentos eu, trabalhador da luz, tenho que fazer na minha vida para sublimar aquilo e brilhar dentro da minha própria luz, mas não para mostrar ao outro o poder ou o potencial da minha luz,
mas para iluminar mais caminhos, porque o foco é esse. Se os trabalhadores da luz entenderem que, se eles estiverem iluminando caminhos, a luz naturalmente vai brilhar mais forte, aí não tem por que se comparar com o do outro, vai estar seguindo o próprio fluxo. Então a questão tá me vindo agora aquele puxãozinho de orelha com amor, que é, parem de tentar se comparar e seguir o caminho semelhante ao do outro. Vocês não são o outro, não tem que seguir o caminho do outro. Siga o seu caminho. Entenda primeiro qual é o seu caminho, porque senão a gente não vai entender que caminho que a gente vai seguir, afinal, se a gente nem sabe qual é o nosso. Entenda o seu caminho primeiro, então siga o seu caminho. Se inspire no outro, mas siga o seu caminho. Então tá me vindo muito para falar isso, se inspire no outro, siga o seu caminho, se inspire no outro, siga o seu caminho. Do contrário, tá me vindo assim muito atrito, muito conflito, as famosas picuinhas, né? Pera lá, gente, tá difícil de alcançar aqui, né? Enfim, tá me vindo para agradecer, né? Eu vou agradecer, e daí vem o meu guia espiritual, ele se aproxima e fala assim, tá bom, tá difícil de alcançar, a vibração tá muito alta lá, mas gratidão. Então, ele vai dar continuidade, tá? Mas essa última mensagem fecha muito com, cada um tem que fazer o seu, né? Entendendo qual é o propósito e o que se espera de si. E focar nisso, parar de comparar com o outro e ficar criando essas picuinhas com o outro. E daí vem o meu guia, né? Para quem já está familiarizado, o Cláudio aparece e ele fala assim, agora eu vou complementar, agora a mensagem vai fluir melhor aqui, porque está numa vibração mais compatível com o ser humano. Ele fala assim, estão vendo a necessidade do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal? É desafiador para o trabalhador da luz desenvolver um trabalho espiritual sem o autoconhecimento, sem aprimoramento pessoal. Por quê? A partir do instante que o trabalhador da luz vai direcionar caminhos, brilhar sua própria luz para que o outro se oriente e encontre a direção, se o trabalhador da luz não estiver mais bem resolvido e em paz consigo, dentro de um processo de aprimoramento pessoal constante, de autoconhecimento constante, ao tentar guiar o outro, ele vai se deparar com as próprias sombras, se rebelando dentro de si, a um ponto de atrapalhar os pensamentos, os sentimentos, e a pessoa mal resolvida consigo mal vai conseguir realizar o próprio trabalho. Então, o que ele diz assim, trabalhadores da luz que podem estar com muita dificuldade de realizar o próprio trabalho espiritual, começa a entender o que está mal resolvido dentro de si, que está impedindo você de se comunicar conosco, de aprimorar-se, de realizar o seu trabalho, e que faz com que você fique se comparando com o outro e acabe, por vezes, até projetando no outro ou nos outros a sua frustração, as suas questões internas, por você não estar no estágio que gostaria de estar. Mas tudo é uma construção. Ninguém vai subir 10 degraus no dia para a noite, você tem que subir um degrau de cada vez. Mas se você for comparar o seu estágio de desenvolvimento com o de outra pessoa, você vai ficar olhando, eu estou no degrau tal, o outro está no degrau tal, outro. Então isso nem é revelado. Que degrau você está, não importa o degrau que você está. O que importa é o que você está fazendo para progredir cada vez mais, para subir degraus cada vez mais, continuamente. E está me vindo muito para bater na tecla. Pare de se comparar com outras pessoas. Pare de se comparar com outras pessoas. Pare, acabou, chega, corta isso. Não queremos trabalhadores da luz que fiquem se comparando. Senão o trabalhador da luz deixa de ter foco no trabalho e passa a ter foco em outras coisas que não diz respeito ao trabalho. Foca no trabalho. Faça muito bem feito o seu trabalho e a sua luz vai brilhar naturalmente. Agora entenda qual é o seu trabalho, entenda qual é o seu direcionamento, o seu propósito como trabalhador da luz, e aí você vai poder realizá-lo da melhor forma ali. Contente-se com o estágio que você está no primeiro momento, no sentido de você não ficar comparando e tentar entrar numa corrida, numa maratona, para ver quem chega primeiro. Ninguém está disputando nada, ninguém está competindo, mas tem muito trabalhador da luz que parece que está numa competição. Para com isso, chega disso, acabem com isso. Nós queríamos muito auxiliar vocês, mas por vezes nós não conseguimos porque o racional de vocês fica colocando bloqueios, barreiras, porque fica trazendo à tona
esse turbilhão interno de questões mal resolvidas, que ao invés de se concentrar para resolver isso, ficam olhando para fora e tentando ver o que está acontecendo lá fora. Não olha para dentro. Para de olhar para ver o que o outro está fazendo, não importa o que o outro está fazendo. É o momento de você se resolver consigo. Se o outro tiver algo que lhe sirva para resolver internamente os seus tumultos, então pega essa ferramenta e utiliza para resolver seus tumultos. Mas resolve seus tumultos primeiro. Depois de resolver seus tumultos, concentre-se em desenvolver cada vez mais e melhor o seu trabalho para o outro, para a humanidade. Como o ser humano vai poder ser exemplo de algo para o outro se está sendo difícil ser exemplo para si mesmo? E esse é o recado que vem. Gratidão, o Cláudio diz. E esperamos poder ainda trazer muito mais mensagens espirituais para vocês. E eventualmente vão ter que vir mensagens um pouco mais duras de orientação, para que as pessoas comecem a olhar mais para dentro de si e parar de olhar para fora, parar de ficar comparando. Olhem mais para si, se aprimorem. Ao fazerem isso, vão ser melhores instrumentos para poder auxiliar ao outro. Mas primeiro, para si. Gratidão. Gratidão, staff, Cláudio e hierarquia toda, que a gente possa aplicar com sabedoria essas informações, esses conhecimentos e lembrando, né? Eu sou mensageiro, eu sou o primeiro que escuta, tá? Porque na época que eu estive me desenvolvendo espiritualmente, e é um processo contínuo, ainda me desenvolvo, óbvio, mas quando eu comecei, na verdade, o processo foi uma das primeiras coisas que eu ouvi num treinamento de psicografia. Falou assim, ó, você é o primeiro que recebe, a mensagem chega primeiro para você, depois chega para o outro. Então, pode ter certeza que eu também acolho, recebo, reflito, agradeço por ela, para eu poder aplicá-la na minha vida também. Eu seria um péssimo exemplo se eu assim não fizesse. Então saibam disso, eu acolho com muita gratidão. Não, eu também sou destinatário da mensagem, viu? Então ela chega para todos. Gratidão você que assistiu, acompanhou até aqui. E aí, o que você achou? É fácil não, né? Esse processo todo, né, de contribuir com o outro. E dentro desse processo a gente tem que estar continuamente olhando para dentro de si, porque existe a dualidade. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e o desafio inicial é a gente conhecer ambos, para então a gente poder observar quando a gente está transitando entre um e outro. Lembre-se sempre disso. E sigamos assim. Convido você a deixar seu curtir se você gostou, a comentar também, deixar suas impressões, compartilhar com quem você acredita que pode se beneficiar da mensagem. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, convido você a se inscrever para a gente fazer essa comunidade crescer, tá bom? Então, muita luz, paz e harmonia nas nossas vidas. Fico por aqui, mas vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!